Queridos irmãos, amados no Senhor, desse Ministério Graça no Brasil, e gostaríamos de iniciar a pregação de hoje com uma palavra de oração. Nosso grandioso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos, observando a Tua Palavra, refletindo na Tua Palavra e também, Senhor, com o desejo de que essa Palavra seja aplicada em nossas vidas, para que nós vivamos uma vida não somente satisfatória a Ti, mas também cheio de regozijo em nossos corações. Pai, oramos por todos os participantes nesse momento, para que todos nós que fomos abençoados com a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que cremos no Evangelho da salvação, na morte substitutiva e redentora do nosso Senhor Jesus em nosso lugar, que cremos na sua ressurreição, nós te agradecemos, Senhor, porque isto é um grande privilégio de podermos estar participantes da vida eterna. Pai, agradecemos também pela saúde, pela disposição e também pelas infindas bênçãos que Tu tens derramado em nossas vidas, em nossos corações, pelo ministério da Tua Palavra, que enriquece a vida de todos nós. E oramos agora mais uma vez agradecidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida aqui nessa terra para morrer, para derramar o seu sangue, para pagar pelos nossos pecados. Agradecemos muito por esse preço pago, que não custa para nós nada, apenas crer nele, mas que custou a Ti, Senhor, a sua própria vida. Por isso reconhecemos o Teu grande amor para conosco, e é em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós Te oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, nós gostaríamos hoje de dar início fazendo a leitura da palavra do Senhor em Mateus no capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Muito bem. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje vários aspectos importantes
das tentações que Jesus passou. É interessante que nós encontramos nessa passagem que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, ele foi levado pelo próprio Espírito Santo, que é aquele Espírito que ele recebeu quando, então, ele foi batizado por João Batista. Depois, quando ele saiu da água, então se abriram os céus e o Espírito de Deus, descendo como pomba, veio sobre ele. Então, esse Espírito levou Jesus para o deserto. E é interessante saber que 40 dias Jesus permaneceu lá no deserto. E é muito importante a gente ver que em diferentes referências que falam também a respeito desse episódio, como por exemplo, lá em Marcos, agora se vocês procurarem na tua Bíblia aí, Marcos, bem já no capítulo 1, Marcos capítulo 1, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, versículo 12. Então, Marcos capítulo 1, versículo 12, diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então, é interessante que Jesus, pela leitura que nós fizemos aqui em Mateus capítulo 4, nós encontramos que Jesus, então, sofreu essas 3 tentações em que Satanás, falando com Jesus, tentou ele. Na primeira tentação, a tentação da fome, né? Onde ele pede para que, fala para que Jesus transforme as pedras em pão. Depois a segunda tentação, desafiando o Deus, questionando a fé, no sentido de que será que Deus realmente socorre? Será que ele socorreria Jesus se ele então se atirasse do alto do pináculo do templo? E finalmente a terceira tentação, quando Satanás oferece toda a glória, o poder dos reinos, dessas altas posições de poder que, segundo ele diz, ele entregaria a Jesus, se Jesus se prostrasse e adorasse ele como um Deus. E isso definitivamente são 3 áreas de tentação que Jesus sofreu na passagem de Mateus, como se estivesse acontecendo tipo de manhã, tarde à noite, ou num período curto de 3 horas. Mas é verdade que, como lá diz em Marcos, Jesus sofreu tentação 40 dias. E então, durante esses 40 dias, ele foi atormentado por inúmeras tentações. E nós, quando consideramos que as tentações terminaram, né? Então, como diz a palavra, o demônio se apartou dele, né? E é interessante que tem mais um detalhe importante que nós encontramos em Lucas, no capítulo 4 também, onde fala a respeito da tentação de Jesus. E aqui em Lucas, no capítulo 4, lá no finzinho dessa passagem, quando ele fala das tentações, ele diz no versículo 13. Então, Lucas 4, versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então, nós sabemos que Jesus sofreu tentações durante 40 dias lá no deserto. É absolutamente claro que ele sofreu várias tentações lá e tudo. Então, quando terminou o período de tentação dele, então dá a impressão agora que ele não será mais tentado. Que Satanás já
desistiu de tentar a Jesus. Na verdade, não. Na verdade, aquele foi um momento de grande provação e que Jesus está iniciando o ministério dele. Jesus, ele acaba de ser batizado por João Batista, recebe o Espírito Santo com aquela voz que foi proclamada dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então ele estava revigorado e pronto para, nos seus 30 anos de idade, começar o ministério que ele deveria realizar como sendo mensageiro de Deus para a nação de Israel, até o fim, quando ele se entregasse para ser morto e então depois realizar a grande obra de redenção, pagando pelos pecados de toda a humanidade naquela cruz e sendo sepultado, descendo às regiões do inferno e depois ressuscitando no terceiro dia. Nós sabemos que nas vésperas da sua morte, lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus, depois de ter celebrado a Páscoa com os seus discípulos, depois que ele então se encaminhou numa jornada até o Monte das Oliveiras, lá eles ficaram em oração durante bastante tempo. E Jesus então pediu para que seus discípulos orassem junto com ele, e ele se apartou deles para orar sozinho. E durante essa oração, ele também foi tentado muitas vezes. E dessa vez uma tentação muito grande recaiu sobre ele, justamente porque essa era a hora da sua morte, a hora dele entregar a sua vida, a hora dele tomar aquela decisão definitiva, que já estava tomada, mas assumir aquela decisão que ele havia feito de se entregar à morte pelos pecadores. Né? Isso ali Satanás tentou muito Jesus também. E Jesus alerta os discípulos que estava chegada aquela hora. Então nós sabemos, então, quando nós falamos sobre as tentações de Jesus, nós poderíamos passar muitos capítulos na Bíblia para falar e mostrar aos irmãos quantas vezes Satanás tentava provocar de uma forma ou de outra, se utilizando de seres humanos como que marionetes na mão dele para tentar Jesus. Né? E é muito interessante isso. Mas hoje nós vamos nos atentar para essas tentações que Jesus sofreu ali e durante aquele período, e que nós vamos avaliar o que aconteceu e como que Jesus respondeu a essas tentações. É verdade, irmãos, que tentados todos nós somos, e todos nós sofremos os mais variados tipos de tentações, mas existem tentações que vêm de uma forma, outras que vêm de outra, e outras de um outro jeito ainda. Satanás tem uma capacidade muito grande, ele é o tentador, ele é o pai da mentira, ele consegue nos iludir com mentiras e provocar tentações em nós de muitas maneiras para que a gente ou não escute a palavra de Deus, no caso de quando você está na sua incredulidade, ou depois que você creu, ele tenta de todas as formas impedir que você cresça espiritualmente, ele tenta de todas as formas impedir que você conheça, que você chegue ao pleno conhecimento do varão perfeito que é o nosso Senhor Jesus Cristo e de toda a sua doutrina que ele entregou ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, nesse momento, eu gostaria de lembrar da primeira das tentações. Mande que essa pedra se torne em pão. Mande que essas pedras se tornem em pães. É bem interessante que quando você olha em João no capítulo 1, vamos até a passagem de João no capítulo 1, de 3 a 11. João capítulo 1, de versículo de 3 a 11. Evangelho de João. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
E sem ele, nada do que foi feito se fez. É interessante que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele definitivamente, ele é o Criador. Então ele tem, se ele teve capacidade de criar o universo com todas as coisas criadas, que tudo foi criado por intermédio dele para ele, como diz em outra passagem, então, irmãos, olha só, não tinha nada que fosse difícil para ele transformar aquelas pedras em pão, ainda mais porque já estava nos fins dos 40 dias e ele estava com muita fome. Alguns de vocês podem pensar, puxa vida, depois de ficar 40 dias sem comer, acho que ele já esqueceu o que é fome. Mas a palavra de Deus, ela diz, no final de 40, ele teve fome. Então é muito importante a gente saber que ele realmente estava necessitado de alimento. E ele estava com a fome. E então Satanás tenta ele na área da carne dele. Na área assim que é muito forte. Adão foi feito um ser humano com carne e ossos. Jesus, ele é Deus. Deus não tem carne, não tem ossos. Mas Jesus foi feito em carne e ossos. Então ele assumiu a forma humana. Ele entrou dentro de um corpo humano, habitando num corpo humano. E ele vai viver essa vida num corpo humano. E ele vai então ter os sentimentos que um ser humano tem. E ele também então, Satanás sabia que ele poderia ser tentado na sua carne. Então Satanás tenta ele a transformar pedras em pão. Em João no capítulo 1, versículo 3, vai seguindo adiante, ele fala, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João Batista, não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Uma coisa muito importante a respeito da tentação na carne é que Jesus, vindo, Deus encarnado, Deus na forma humana, ele veio e não foi recebido pelos céus. Então é muito interessante saber que Jesus iria ser tentado a vida dele toda por essa condição, por essa situação, que ele veio para entregar a sua vida. Ele veio, ele como Criador do universo, Criador amoroso, que criou as frutas com sabores, perfume, para a gente saborear as sementes e todas as coisas do nosso alimento que ele criou, né? Como diz a palavra de Deus, tudo que Deus criou é bom. Então, se é bom, é interessante que isso envolve amor, porque Deus criou essas coisas e nos colocou no meio de toda essa bondade. Então, quando Deus, que é o Criador, chega aqui, assume a forma humana e não é recebido pelo seu próprio povo, isso é uma grande tentação. Então aqui nós percebemos realmente que quando você continua lendo João, você vai chegar a um ponto em que ele fala, eu sou o pão da vida. Ou seja, como se nós tivéssemos necessidade de nos alimentar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como que aquele que é o pão da vida não poderia transformar pedras em pães? Muito simples, muito rápido, né? Se você lembrar que ele também transformou água em vinho, se você considerar essas coisas, você vai ver que definitivamente, para Jesus transformar pedras em pães não era problema nenhum. Mas o caso é que quem é que está
ordenando Jesus a fazer isso? É Satanás. E Jesus não vai ouvir Satanás. Adão cometeu um erro muito grande quando ele deixou de ouvir o que Deus tinha dito para ele, para ouvir o que Satanás, né, disse. Ou seja, desobedecer e tomando do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sabendo que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo que Deus disse, levaria ele à morte. Só que Satanás disse, é certo que não morrereis. Então, Adão fez uma decisão lá no jardim que definitivamente destruiu a raça humana e a capacidade do homem servir a Deus. Então nós encontramos aqui, né, definitivamente uma situação em que a gente considera, diante dessa tentação, transformar pedras em pães, com a fome que ele estava. Então isso foi uma tentação. Mas a resposta de Jesus foi uma resposta muito interessante, porque nós vamos aprender aqui que Jesus, quando se utiliza da forma de rebater a tentação, Jesus não fica tentando superar, ou tentando desculpas, ou tentando racionalizar, ou quem sabe inventar alguma coisa para que ele evite aquela tentação. Não. Jesus é absolutamente preciso e direto, e ele vai direto ao ponto. Nesse momento, Jesus ele fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasceu debaixo da lei. Ele nasceu no período em que a nação de Israel estava debaixo da primeira aliança, ou da antiga aliança, e essa antiga aliança tinha como lei que regia sobre a aliança a lei de Moisés. E então, quando Jesus é questionado, ou se ele vai dar uma resposta bíblica, uma resposta das Escrituras sagradas, que é a palavra de Deus, para rebater a tentação, que essa é a melhor forma de você rebater a tentação, porque Jesus se utiliza da palavra todas as vezes, nessas três tentações, ele se utiliza da palavra para rebater, para mostrar a verdade a respeito daquele assunto. Então, sobre esse assunto, Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmão, se ele cita essa passagem, de onde será que veio essa citação? Então, se você observar na tua Bíblia, depois você pega a tua Bíblia e pode vir aqui mesmo em Mateus, na tua Bíblia, se tiver alguma anotação, ele vai mostrar nas letrinhas ali, vai dizer que essa referência é de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ou seja, isso é escritura válida para o tempo em que Jesus vivia. Por quê? Porque Jesus não ia citar uma passagem de um tempo em que ele não estava vivendo. Ele não pode citar uma passagem relativa ao Novo Testamento que ainda não havia chegado. Porque Jesus está nos seus 30 anos. O Novo Testamento, a Nova Aliança, só aparece como possibilidade de existir depois do sangue derramado, do sangue da Nova e Eterna Aliança. Então, o sangue da Nova e Eterna Aliança só é derramado na cruz, portanto, Jesus estava debaixo ainda da primeira aliança, e nessa aliança ele vai responder de acordo com a lei que rege sobre essa aliança anterior, que é a lei de Moisés. Então esse é um ponto de extrema importância, porque ele não simplesmente citou uma passagem bíblica qualquer, mas ele citou exatamente da lei sob a qual
ele estava orientado debaixo dela. Então, nós encontramos agora, eu até gostaria que os irmãos talvez estivessem curiosos para saber quais são as passagens em que Jesus transforma, ou seja, ele multiplica pães. Não é verdade? Jesus ele teve 2 multiplicações, ele fez 2 multiplicações de pães, a partir de 5 pães e... Deixa eu ver aqui se eu tenho marcado, eu não tenho marcado, mas em Mateus no capítulo 14, do versículo 17 a 21, pode anotar em Mateus 14, 17 a 21, e depois Mateus capítulo 15, de 32 a 38. Ali, a partir de uma quantidade muito pequena de pães, Jesus alimenta multidões, mas uma grande multidão de pessoas, e ainda assim, na primeira a multiplicação dos pães, sobrou 7 cestos cheios de pedaços de pão que sobrou, de apenas 5 pães. Na segunda multiplicação de pães, se eu não me engano, era 7 pães e alguns peixes, e sobraram 7 cestos cheios. Então, na primeira leva, tanto um milagre como o outro, houve sobra. Ou seja, Deus é capaz de fazer pão do nada, ele não precisa nem de pedras. Lá nos montes, ele ele tinha aqueles pequenos pães ali, e ele poderia dizer, então, pega algumas pedras e vamos transformá-las em pães. Não, ele simplesmente fez surgir mais pães a partir daqueles pães que já estavam ali. E todo mundo comeu pão, todo mundo se encheu, todo mundo ficou satisfeito. E é muito interessante. Então, nessa tentação da multiplicação dos pães, Jesus fala que não só de pão viverá o homem. E lá em Mateus 14 e Mateus 15, e também em João, quando fala a respeito da multiplicação dos pães, Jesus fala, eu sou o pão da vida. E aqui então, nessa tentação, ele chama Satanás à realidade de que Jesus é o pão da vida e que ele está num trabalho aqui na terra, e esse trabalho tem como orientação a lei, e é dessa lei que ele se refere. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em João 1, quando nós lemos, Jesus era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. E depois, então, hoje Jesus é o chamado pão da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas ele é também chamado pão da vida, aquele que alimenta espiritualmente. Nós nos alimentamos de Cristo espiritualmente na nossa vida espiritual. Então, continuando, a gente poderia falar ainda muitas coisas interessantes a respeito do pão, dessa tentação, mas vamos para a próxima. Né? Nessa segunda tentação, na verdade, Satanás está desafiando Jesus a questionar o próprio Deus, que no Velho Testamento tinha promessas a respeito de que Deus cuidaria do seu filho. E é interessante que essas promessas, agora que Jesus rebateu a tentação utilizando-se de uma escritura, então agora Satanás, astuto, vai também usar a escritura. E é isso que ele muitas vezes faz. Na verdade, a grande maioria dos erros que acontecem nas igrejas hoje, muitas vezes, é porque ensinos são utilizados e coisas são ensinadas nas igrejas que estão baseadas na Escritura, mas não é
a escritura apropriada para um momento oportuno. E aqui, então, quando ele fala a respeito disso, olha só como que acontece. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles se susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Isso está escrito em Salmo 91:11 e Salmo 91:12. São 2 versículos de Salmos. Salmos era uma palavra da lei, a palavra do tempo da lei, muito conhecida entre os judeus. No entanto, essas palavras, elas são palavras proféticas, referidas a um outro tempo. Então é muito importante a gente perceber que quando Jesus rebate a tentação de Satanás, dessa vez ele cita mais uma escritura de Deuteronômio, ou seja, da lei. A palavra Deuteronômio, eu não sei se os irmãos sabem, mas significa a lembrança da lei. Por quê? Porque quando você estuda o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros que Moisés escreveu, você vai encontrar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. 5 livros. Chamado Pentateuco. A palavra penta está associada com o número 5. Então, 5 livros que Moisés escreveu. E em Gênesis não fala sobre leis. Em Êxodo começa a falar sobre as leis. Em Levítico é chamado Levítico, é o livro da lei. Depois tem Números, que também é um livro que enumera, a nação de Israel enumera, a população enumera um monte de coisa, mas também tem muitas leis. E finalmente vem Deuteronômio, que foi escrito no final, que ele relata até o final da vida de Moisés. É interessante que Deuteronômio significa a lembrança da lei, como se a lei estivesse sendo lembrada. E aqui Jesus então lembra da lei e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, né, se Deus vai proteger Jesus dessa ou daquela forma, isso não compete a Satanás ficar questionando, e muito menos Jesus a ficar pensando, será que ele vai cumprir? Será que ele vai ser aquele Deus que vai cuidar de mim? Né? Então é muito importante a gente perceber que nessa tentação, mais uma vez, Jesus deixa bem claro que não é de forma nenhuma um procedimento saudável tentar a Deus, ver se realmente ele é capaz de fazer o que ele faz. Então algum irmão poderia lembrar do caso de Elias, que convocou os profetas de Baal lá e falou para eles, né, oferecerem um sacrifício a Deus para ver se o Deus deles ia receber esse sacrifício. Né? E depois, quando ele faz o sacrifício, então Deus vem e o fogo consome todo aquele sacrifício. Será que Elias estava tentando a Deus? Não. Elias não estava tentando a Deus, ele estava simplesmente convicto de que o Deus dele era verdadeiro e o Deus daqueles adoradores de Baal era um Deus falso, um Deus que não existia, e ele queria provar o ponto, não que ele estivesse tentando Deus. Então nós podemos realmente, muitas pessoas perguntam, assim, colocam, como se ficam provocando Deus para que, quem sabe, Deus faça alguma coisa. Né? É muito comum a gente ver que na Bíblia algumas pessoas ficaram indecisos em cumprir aquilo que Deus queria fazer e eles pediram uma prova. No entanto, isso não é algo honrável. Diante do que Deus tem se manifesta na sua palavra,
e realizado na história do mundo. Então agora nós vamos passar então à próxima tentação, que a próxima tentação aqui, Satanás, ele oferece o poder, a glória, a riqueza de todos os reinos do mundo. E todos nós sabemos que se existem tantos cargos políticos no nosso país, é porque todo mundo gosta de um cargo político. Por quê? O político é uma pessoa importante. O político muitas vezes se julga revestido de algum tipo de autoridade ou poder. O político muitas vezes ele até chega a pensar que ele é melhor do que os outros nas suas posições. E o status de líder, o status de estar acima da liderança de uma cidade, ou de uma nação, ou de um estado, ou de uma nação, ou talvez como vereador, como deputado, como senador, que promove o direito do povo, mas ele acaba sendo conhecido e sendo apreciado no meio da sociedade. Isso é um desejo que recai sobre muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não têm nem condições de ser um bom político, mas ele se mete nisso porque ele quer aquela áurea, ele quer aquele status, ele quer aquela posição. E a posição de poder, aquela posição que definitivamente enche os homens de autoestima, enche os homens de uma autoapreciação, é uma tentação, é uma grande tentação. E aqui Satanás, ele pega então, oferece os reinos de todo mundo, se Jesus se prostrasse para adorar ele. É muito ridículo, né? Parece que Satanás estava tentando uma última cartada, porque ele não foi bem sucedido nas suas duas primeiras tentativas na relação dessas três tentações que aparecem aqui em Mateus. Sem falar nas muitas outras que aconteceram nos dias anteriores. Mas aqui, aparentemente até agora, Satanás não estava tendo êxito nenhum, e parece que ele joga uma última cartada. Por quê? Porque Jesus, ele abandonou a sua posição gloriosa nos céus para descer e se fazer homem. E talvez então Satanás pensasse que ter alguma glória aqui na terra fosse um negócio interessante para Jesus. Pelo contrário, Jesus sabia exatamente o que ele veio fazer aqui. Ele sabia exatamente por que ele entrou na forma humana, ele sabia exatamente qual era o trabalho dele, ele sabia todas as coisas, porque ele sabe todas as coisas, porque ele é Deus. Só que Satanás, na sua incapacidade de enxergar a realidade de Deus, ele, na sua própria natureza de ser, foi ele que se corrompeu. Ele que era, segundo a palavra de Deus em Isaías 14, são duas passagens importantes, Ezequiel 28 e Isaías 14, que fala a respeito de Lúcifer, o anjo de Deus, que caiu. Mas ele caiu por quê? Porque justamente aquele desejo de poder, aquele desejo de supremacia, aquele desejo de ser igual a Deus, aquele desejo de estar assentado no Monte Santo de Deus, talvez Satanás pensasse que isso era alguma coisa que, como ele desejou e não tem, Jesus talvez ele queria oferecer isso para Jesus naquilo que ele tinha feito aqui na terra, o reino das trevas dele. Não deu resultado. Então a gente percebe que, mais uma vez, Jesus volta para as Escrituras e volta novamente ao Deuteronômio. Então, ele fala: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo volta novamente à palavra
de Deus sob a qual todos os judeus deviam estar se orientando, que era a lei de Moisés, os profetas, tudo aquilo que foi escrito e trazido ao povo de Israel. Quando você vai em Romanos no capítulo 9, você vai encontrar uma passagem que fala, né, que no versículo 4 de Romanos 9 ele fala: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Então, os israelitas, eles receberam a legislação. E essa era a orientação, a doutrina que eles deveriam seguir naqueles dias. E Jesus, estando debaixo da mesma condição como ser humano, ali estava a sua função. Ali estava a sua referência. Ali estava a legislação que ele deveria se referir. E Satanás sempre tentando usar escrituras, né? Mas as escrituras no momento errado. Então, quando nós encontramos na palavra de Deus, na carta de Paulo a Timóteo, nós encontramos uma passagem muito importante na segunda carta de Paulo a Timóteo, onde ele diz assim: no capítulo 1, versículo 12, onde ele diz: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Daí ele diz no versículo 13 a Timóteo: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo em que habita em nós. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está mostrando que ele, totalmente diferente de Jesus na sua carne antes da cruz, Paulo, ele está debaixo de uma nova condição, de uma nova aliança, de uma lei diferente, que é a chamada lei do Espírito da vida, ou também chamada lei de Cristo. Então nós sabemos que Jesus que vive na sua vida, estando na terra ministrando, ele ministrava debaixo da lei. Depois da sua morte e ressurreição, ele assumiu a sua posição como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano sobre todo o universo. Ele diz, lá em Mateus 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, tudo aquilo que Satanás ofereceu para ele ali antes dele morrer, ele teve e muito mais. Porque ele não somente tem domínio sobre toda a terra, mas tem domínio sobre todo o universo. Interessante. Então, é muito importante a gente saber que no tempo de hoje nós somos chamados a escutar uma palavra, mas que não é a lei, e sim as palavras, as sábias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, chamado Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, chamado também o Evangelho da graça de Deus, porque nós estamos vivendo hoje na dispensação da graça de Deus, na dispensação do mistério, que estava oculto e que ninguém sabia que um dia haveria de se revelar, mas como o apóstolo Paulo disse, ele mesmo foi escolhido para tanto. E ele diz isso no capítulo 1 de Timóteo, no versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo
a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, assim como Jesus tinha a palavra a seguir, que era a lei, né, nós temos a palavra de Cristo hoje, que é a lei de Cristo, que é a nossa palavra, a palavra que nós devemos ser orientados e seguir por ela. Então ele fala ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, aqui nós vamos terminar o nosso tempo falando sobre essas verdades e como que Jesus ele lidou com as tentações. Ele não buscou nada mais forte e importante do que se firmar na palavra de Deus. É por isso que Timóteo, ele fala, procura apresentar-te. Isso está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15. Olha só, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. E também outra referência que ele fala, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aqui os irmãos poderiam me perguntar, mas Bernardo, se aqui ele fala toda a Escritura, então nós devemos utilizar de toda a Escritura. Sim, de fato, toda a Escritura deve ser conhecida. Toda a Escritura, ao conhecermos toda a Escritura, vamos aprender o caráter de Deus, vamos aprender a história da humanidade, vamos aprender a história do cristianismo, vamos aprender a história dos judeus, do povo de Deus, vamos aprender muita coisa que nos vai servir como referência, como exemplo muitas vezes. Mas note que Jesus, ao citar as Escrituras, ele não citou as Escrituras de antes do tempo de Moisés, ele não citou as Escrituras de antes de Noé. Ele não citou Escrituras de Apocalipse ou do futuro, ele citou a do seu tempo, para o seu tempo. E o apóstolo Paulo está citando as Escrituras do seu tempo também, mostrando que nós, embora tenhamos chegado às Escrituras completas, nós temos a parte de obediência que nos foi dada, porque nós estamos debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, gostaria de terminar agora e lembrar de que quando Jesus foi tentado, Jesus é Deus. E ele simplesmente rebateu com a palavra de Deus. Nós, além da gente se utilizar das Escrituras no momento da tentação, nós precisamos confiar nelas. Confiar em Deus e não em nós mesmos. A Bíblia diz, estais em pé, veja que não caia. É muito importante a gente perceber que Satanás está ainda nesse tempo tentando a todos nós. Mas nós devemos nos firmar na verdade, na palavra de Deus e observar as instruções da aliança da qual pertencemos, que é a nova aliança no sangue derramado de Cristo. Amém? Então vamos agora terminar com uma palavra de oração. Nosso Senhor amado, nós te agradecemos por esse privilégio de estar aqui novamente, compartilhando o teu amor e a tua palavra com vários irmãos. E oramos, Senhor, agradecidos pelo privilégio de podermos refletir nesses episódios acontecidos na vida de Jesus para o enriquecimento do nosso conhecimento e também para percebermos a importância de confiarmos na Tua Palavra. Agradecemos por termos hoje completa em nossas mãos e que podemos ler em praticamente quase todas as línguas do planeta
e que hoje nós temos acesso também a muitos estudos, e muitos estudos daqueles que vieram antes de nós e que nos ajudam a crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nós te agradecemos mais uma vez pela obediência do nosso Senhor Jesus Cristo e também por Ele ter resistido à tentação, para que não houvesse nenhum pecado nele, para que Ele pudesse então ser o sacrifício perfeito de derramar o sangue pleno e precioso e puro naquela cruz em nosso favor. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós te oramos e te agradecemos por tudo. Muito obrigado, irmãos. Eu creio que entrando em contato aí no canal, quando essa pregação for para o ar, você então entrando no canal, você poderá entrar em contato com a gente para que você possa trazer suas dúvidas e dirigir-se a nós para outros tempos de ensino e pregação. Ok?